Minha diretoria, já baixou o futebol? Então, por favor, né? Agora você vai clicar no primeiro link da descrição ou então pegar esse QR Code aqui e baixar o seu OneFootball para o seu celular ficar perfeito para quem gosta de futebol, porque é isso que nós queremos saber de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo, a seleção brasileira encerrou a sua participação nas eliminatórias, embora ainda tenha um jogo a ser marcado contra a Argentina, aquele jogo que não aconteceu na Arena Corinthians, que é um jogo que nem precisava acontecer, mas acho que por direitos televisivos e tal, vai ter que acabar acontecendo, e vai acabar sendo um teste para a seleção brasileira, mas os dois times já estão classificados, não serve para nada. Como hoje também não serve para nada. Bolívia eliminado, Brasil classificado, mas o jogo foi lá na altitude. Pô, casa cheia, torcida da Bolívia, né? Pô, jogar contra o Brasil e tal. E não é que nós metemos 4-0 nos caras, rapaz? É, amigo. A Bolívia é uma merda, mas é que lá normalmente temos problemas, né? Os times brasileiros normalmente têm problemas lá por causa da altitude e tal. É sempre um jogo complicado por essa questão. E o Brasil atropelou os caras 4-0, 2 do Richarlison, um do Bruno Guimarães, um do Lucas Paquetá. O Bruno Guimarães e o Paquetá foram os dois, aliás, os três que eu citei aqui foram os três melhores jogadores da partida. O Bruno Guimarães, razoável destaque aí para ele. Paquetá mantendo, né? Já vem jogando muito bem e tal. E o Richarlison, insisto na minha tese de que na cabeça do Tite, eu acho que o Richarlison é o titular da seleção brasileira. Por mais que a gente tenha aí todo um clamor popular pelo momento do Vinícius Júnior, quando o Richarlison deixou de ser convocado pela seleção brasileira, o Richarlison estava sendo titular do lado esquerdo. E aí o Brasil tinha um centroavante, o Neymar um pouco mais atrás e tal. Esse lado esquerdo, hoje, está sendo do Vinícius Júnior nos testes que o Tite está fazendo. Eu não consigo achar na minha cabeça que o Vinícius Júnior tenha ganhado essa posição já. Por quê? Porque eu não vi nenhuma partida da seleção o Vinícius Júnior ser brilhante, ser o jogador que ele era no Real Madrid. Então, para mim, o titular do Tite ainda é o Richarlison, tá? Isso se o Richarlison não acabar cavando uma porra de uma vaga de centroavante, tá? Isso se o Richarlison não achar um jeito de jogar ali com a 9, já que ninguém conseguiu se adaptar, ninguém conseguiu firmar como centroavante da seleção brasileira. Mas o que eu quero destacar aqui, além da boa vitória do Brasil, do bom jogo que a seleção brasileira fez, quase todo mundo jogou uma boa partida, sem grandes exceções. O Brasil fez uma eliminatória, repito, ainda falta um jogo contra a Argentina, onde até agora todo mundo já jogou 18, acabou, o Peru classificou para repescagem, Brasil, Argentina, Uruguai e Equador são os times classificados para a Copa do Mundo diretamente. Nós jogamos 17 partidas, né? Nós fizemos 40 gols e sofremos 5. Ganhamos 14 jogos, empatamos 3, não perdemos nenhum. Isso aqui, irmão, é para você considerar. Ah, mas a eliminatória sul-americana é fraca. Ok, mas isso aqui nunca foi feito. Nem por outras seleções, quando eram mais fracas do que elas são hoje. Tá? Nós tivemos eliminatórias onde a Bolívia era uma piada, a Venezuela era uma piada, o Equador era uma piada, o Paraguai era uma piada. Todos esses times eram piadas. Né? Hoje o futebol é nivelado. Isso aqui nunca foi feito. Então, desqualificar isso daqui também me soa também como sacanagem. Tem que se elogiar a campanha da seleção brasileira nas eliminatórias. É a segunda vez, né? Segunda da era Tite, e a segunda vez que a gente atropela todo mundo e chega na Copa do Mundo de uma maneira que você pode não gostar do trabalho do Tite, você pode não gostar do Tite, você pode não gostar da maneira que a seleção brasileira joga. Tudo isso é uma questão de opinião e de visão. Né? A questão que não é dizer, primeiro, que a seleção brasileira não tem um trabalho sério e formado para chegar na Copa do Mundo. Mentira, o Brasil vai chegar na Copa do Mundo com um trabalho bem feito e um time bem montado. Um time testado e que é coletivamente muito forte, defensivamente muito forte, né? E que o Brasil ainda tem uma dificuldadezinha ali na frente de achar esse centroavante e tal. Ainda sofreu com lesões do Neymar, que é disparado o nosso principal jogador. Encontramos durante essa última temporada o Paquetá. Talvez o Bruno Guimarães seja uma pedrinha no sapato aí do Fred e do Fabinho. Acho que o Casemiro está muito sozinho, entre aspas, de primeiro volante, ou seja, se a gente perder o Casemiro, a gente não tem um jogador ali tão fixo, e aí talvez o Danilo do Palmeiras seja convocado para fazer um teste, porque é uma posição onde ele se encaixaria, eu acho que melhor do que o Fabinho, Arthur, Bruno Guimarães e tal, que ser aquele volantão na frente da área, como o Casemiro faz no Real Madrid, faz muito bem na seleção. Tirando isso, tirando essas possíveis dúvidas, eu acho que tem a lateral que ele também não sabe entre Daniel e Danilo. Eu acho que ele não tem essa definição na cabeça dele. Hoje jogou um time quase todo reserva e jogou o Daniel. Então isso pode ser um indicativo. Semana passada foi o Danilo. Então pode ser um indicativo de que o Danilo seja titular e o Daniel esteja ali no grupo e tal, mas não seja mais titular pelas questões físicas. Hoje jogou o Marquinhos e o Militão, que para muita gente deveria ser a zaga da seleção, não porque o Thiago Silva não é bom, mas pela agilidade do Marquinhos, do Militão e pela altura do Militão.
né? Tem muita gente que acha que a seleção ficaria mais equilibrada com o Marquinhos e o Militão. Eu não discordo totalmente dessa tese, não. Acho que até faz algum sentido imaginar isso. Acho que o Militão se torna muito importante se o Daniel jogar, por causa da velocidade, né? Ele é mais novo e tal, e o Daniel não vai ficar voltando do jeito que voltava, não vai correr atrás do jeito que corria. Então aí talvez pro lado direito seja interessante ter um zagueiro como o Militão. Mas enfim, o que eu quero destacar aqui no final das contas, no final dessa eliminatória, é o seguinte: Colômbia e Chile estão fora da Copa do Mundo. A Itália está fora da Copa do Mundo. No pote 2 da Conmebol, que vai ter o sorteio na sexta-feira, aliás, assistam ao vivo no 3 na área, o sorteio da Copa do Mundo. No pote 2, em virtude do pote 1 ter Catar, que é o país sede, ter algumas coisas que eu não sei muito bem se deveriam. Por exemplo, Portugal. Portugal está no pote 1. Portugal quase não foi para a Copa do Mundo e está no pote 1. A Bélgica, primeira do ranking, foi uma atrocidade, né? Enfim, tem um critério lá, mas é surreal, né? Inglaterra e Argentina não ganham nada também, estão lá, enfim. No pote 2 tem, por exemplo, Holanda, Alemanha, Croácia. Olha o que o Brasil pode enfrentar. Dinamarca, que é um time mediano, mas é uma seleção ok, né? Holanda, Alemanha, México, Estados Unidos, Suíça, que é chata, mas é menor, Croácia, vice-campeã na última Copa do Mundo, e Uruguai. Isso no pote 2, ou seja, um desses times vai cair na chave do Brasil. Claro, torcemos para ser a Suíça, né, ou os Estados Unidos, evidentemente. Mas um desses problemas vem para nós nessa Copa do Mundo. No pote 3 tem Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Canadá. Acho que aqui ninguém assusta a seleção brasileira. E no pote 4, Tunísia, Camarões, Equador, Arábia Saudita, Gana e os outros 3 que ainda estão para ser definidos e que também não assustam a seleção brasileira. O que eu quero dizer aqui com tudo isso é o seguinte: o Brasil pode te desagradar na forma que o Brasil joga, pode. A questão é que nenhuma outra seleção, tirando a França, que acabou de ser campeã e que tem um bom time, um bom futebol, ninguém aqui joga mais bola do que a seleção brasileira. Ninguém. A Alemanha não está jogando nada, a Espanha não está jogando nada, a Inglaterra não joga bola, tudo isso. A Itália está fora da Copa, Portugal ralou para se classificar, a Bélgica também, quando pega adversário grande nos últimos anos, não tem conseguido resultado. Eu botei uma estatística dessa no Twitter, eu vou ver até se eu encontro aqui para repetir para vocês, porque essa estatística ela é bem consideravelmente, não sei como, talvez alarmante, né, eu diria. Porque a gente tem na nossa cabeça a ideia de que o Brasil fica jogando aqui na América do Sul, então a gente não tem nenhuma condição de nível de enfrentamento, né? O Brasil não enfrenta nenhum adversário que presta. Como se as seleções europeias ficassem esses 4 anos jogando contra grandes seleções, o que é uma tremenda mentira. Uma tremenda mentira. E eu fiz esse levantamento, eu estou procurando aqui no grupo que eu mandei pro Clear e pro Leifert, a gente estava discutindo isso, mas não estou achando. Aqui, achei. Desde a Copa de 2018 para cá, quantas vezes cada uma dessas seleções jogou contra um campeão mundial? Tá? Então nós estamos excluindo da lista de grandes dificuldades a Bélgica e a Holanda. Eu acho que só esses dois a gente está excluindo aí da lista de grandes dificuldades e tal. Vamos lá. Eu coloquei a Bélgica como ela favorita, contra quem ela jogou, tá? Não que ela esteja na lista. O Brasil jogou 8 partidas contra campeões mundiais desde 2018 para cá. É o time que mais jogou. Tá? O Brasil e a Argentina. A Argentina jogou 9, o Brasil jogou 8. O Brasil ganhou 5, empatou 1, perdeu 2. A Argentina jogou 9, ganhou 5, perdeu 2, empatou 2. A França jogou 4 partidas. 4 apenas. 4 jogos contra times campeões mundiais desde então. Ganhou 3, empatou 1, não perdeu nenhuma. A Alemanha jogou 6, não ganhou nenhuma, empatou 2, perdeu 4. A Bélgica jogou 7, ganhou 2, perdeu 5. A Inglaterra jogou 2, uma vitória e um empate. A Espanha jogou 5, 2 vitórias, 2 empates, uma derrota. Será que a gente está tão longe? Será que a gente não está meio que colocando europeu, Europa, tudo num bolo? Toda vez que a gente fala de Europa, a gente fala da nata europeia. A gente se esquece que durante a maior parte do tempo não é a nata que está jogando. É o meião. Né? Essa é a regra do futebol. Normalmente é assim, a gente tem os grandes jogos, mas a maior parte do tempo você está jogando contra times menores. Olha a quantidade de jogos. França 4, Inglaterra 2, Espanha 5. Esses são os números de jogos. Se você, vamos imaginar, você quer colocar Holanda e Bélgica no bolo, vai subir para 4 da Inglaterra, vai subir a França para 5, 6, vai subir a Espanha para 6, 7. Não há esse nível que a gente está imaginando, que eles jogam contra seleções grandes o tempo inteiro. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. Então, se nós não estamos preparados, então eles também não estão. Porque eles também não pegam Brasil e Argentina.
Então, eu acho que a gente tem que colocar as coisas no devido lugar. O Brasil está encerrando a preparação em jogos oficiais para a Copa do Mundo, tendo apresentado um grande resultado, um grande trabalho, e a seleção brasileira não tem nenhum motivo, o torcedor brasileiro não tem nenhum motivo para sair daqui, para começar a Copa do Mundo, ou para chegar no ano de Copa do Mundo, acreditando que o Brasil é inferior a essas seleções. O Brasil está no bolo de times que pode ganhar a Copa do Mundo. E se Deus quiser, nós vamos ganhar.